A Tailândia é um país fascinante que está localizado no sudeste da Ásia, conhecida por suas exuberantes paisagens e por possuir uma rica e vibrante cultura. Os costumes tailandeses são profundamente enraizados na tradição e no respeito. A cultura tailandesa é baseada nos princípios do budismo, que é a religião predominante. Templos magníficos estão espalhados por todo o país e representam a importância desses valores. Os tailandeses também possuem uma culinária única e deliciosa que encanta o paladar de pessoas de todo o mundo. Um dos aspectos mais famosos e reconhecidos da cultura tailandesa é o Muay Thai. A vida noturna vibrante de Bangkok, a capital do país, também é um destaque tanto para os locais quanto para os turistas. Além do Muay Thai, a Tailândia é famosa pelas suas belas tradições e festivais coloridos. A Tailândia é uma terra de contraste, onde a tradição se mescla com a modernidade. Sua cultura é rica em história e tradição, e seu povo acolhedor e hospitaleiro dá as boas-vindas a quem visita. É um povo bastante reconhecido pelos seus esforços, já que, embora tenha uma vasta e rica paisagem, cultura e tradição, não é um dos países mais ricos do mundo. O país é considerado de industrialização recente, fortemente marcada pela exportação de bens manufaturados, onde o turismo é uma das principais atividades econômicas do país, onde se formam de exímios programadores a lutadores profissionais de Muay Thai que lutam para sobreviver, estudar e ajudar suas famílias. Mas essa história se passa bem longe da Tailândia. Porém, em um lugar que também é conhecido pelas suas paisagens encantadoras, belas praias, pelo contraste social e visual, pelo futebol, pelo nosso delicioso churrasco e, para ser mais específico, na região dos lagos, em Araruama, onde vamos contar brevemente sobre a história de um lutador de Muay Thai e da sua comunidade. Como você se chama? José Maurício da Silva, Onde você nasceu e cresceu? em Araruama. O que você faz? Atualmente eu sou professor de Muay Thai, mas já trabalhei com outras coisas, né? Já fui ajudante de motorista, servente e como segurança, já trabalhei carregando boi nas costas para entregar e muita coisa, muitas outras coisas. Por que você faz o que você faz? Porque eu amo o que eu faço, né? Eu sinto que as pessoas ficam muito felizes desde o momento que entram aqui para treinar comigo. E isso me faz bem também. Há quanto tempo você é um atleta de Muay Thai? Há 10 anos. 10 anos. Quantas lutas você já fez em média? Acredito eu, se eu não me engano, 52, eu acho. Não lembro ao certo, tem que contar. Quantas vezes você já competiu? Então, depende muito do evento. Em um ano você consegue competir mais de 10 vezes. Mas por evento, às vezes você consegue competir 6, 7, 8 lutas no dia. Depende muito do evento. Mas já lutei, em um ano eu já lutei mais de 20 vezes. Para você, qual foi o diferencial que o Muay Thai proporcionou na sua vida? O que fez diferente para mim foi a minha evolução, tanto física quanto mental. Hoje eu consigo enxergar muito mais coisas, eu consegui criar coragem para fazer muita coisa que eu não tinha antes. Principalmente, estou cursando educação física, comecei a cursar vários outros tipos de curso por conta disso. Então o Muay Thai ele me deu coragem que eu não tinha. Então eu agradeço muito a isso. O que te motiva a continuar treinando e melhorando como pessoa e atleta? Eu vejo as pessoas, né, vindo me procurar com o intuito de melhorar em algo e eu acabo conseguindo fazer com que elas melhorem, né? Pessoas que vêm no intuito de emagrecer, outras que vêm no intuito de melhorar mentalmente. Sempre alguém atrás de algo, né, para melhorar e eu sempre dou essa oportunidade para a pessoa estar melhorando todo dia. Então, eu acho que é isso que me motiva, fazer o melhor para cada pessoa. Há quanto tempo você é um instrutor de Muay Thai? Se eu não me engano, 8 anos, 8 a 9 anos. O que é a JM Team Fight? Pergunta. JM Team Fight. A JM Team Fight somos nós. Nós somos a JM Team Fight. Porque nós somos o coração e o corpo do centro de treinamento. O que é importante fazer antes de começar a praticar a modalidade? Eu peço sempre que faça um check-up, né? Vá no médico, procure o médico, vê se você está com alguma restrição. Eu sempre peço isso. Não que você seja necessário. Você pode vir começar a treinar, mas eu sempre peço que a pessoa procure fazer um check-up, procurar um médico para saber se tem algum tipo de restrição. Qual o principal motivo da busca dos clientes pela modalidade? Atualmente é pela questão do emagrecimento e problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade, mas a maioria é para emagrecer. O que seu método tem de diferencial na hora de treinar e preparar seus atletas? Eu acho que eu trabalho com duas coisas que muita gente não faz. Eu faço que a pessoa entenda
que ela sempre vai conseguir ir além do que ela pode. Aquela continuação, aquele limite que ela acha que ela tem, ela consegue ultrapassar. Então eu faço com que a pessoa se sinta muito forte. Ela se sente forte aqui e se sente forte aqui. Então, meu irmão, isso faz com que ela cresça muito dentro da arte marcial. E isso é o que faz de diferente. O que você gosta de passar para todos os seus atletas e praticantes? Então, eu gosto de passar para eles o seguinte: eu faço exatamente o que eles querem ver. Então, eles acabam me copiando, porque na região, né, os professores não treinam e eu treino. Então, muitas das vezes eu treino junto com eles, para mostrar para eles que não é só o aluno que treina, o professor também. Então, assim, para o professor entender o que o aluno passa, ele tem que treinar junto. A tal empatia. Eu sei como é que ele se sente, porque eu passo a mesma coisa. Quais são as principais formas que você atende o seu público hoje? Eu trabalho com público misto, né? Tem também o personal fight, que é um horário particular. Você pode fechar aquele horário para treinar só você, sem problemas. E também trabalho com horário feminino e infantil. É necessário comprar todo o equipamento para começar a praticar? Não, não necessariamente. Quais são os equipamentos indispensáveis para começar a praticar a modalidade? No caso, protetor, bandagem, luva, caneleira e protetor de tórax. É início mesmo. Todo mundo que treina com você compete? 70% das pessoas, sim. Hoje até menos, mas 70% das pessoas que me procuram, a maioria é para competição. Qual o tempo médio de preparação para um campeonato? Depende muito, depende muito. Dentro de um ano, se você for lutar no final, né, no meado do ano, por exemplo, você tem que começar em janeiro e dar, né, esse segmento aí. 2, 3 meses, 4 meses, depende, entendeu? Mas depende muito da distância de evento para evento. Tem evento que não dá distância, você tem que só dar continuidade aos treinos. Mas tem um evento no meado do ano, você pode se preparar de janeiro até julho. 5 meses, 4 meses, 5 meses. Isso para um atleta já praticante, é claro. O que consiste o Muay Thai? De onde ele vem? Muay Thai é uma arte marcial originária da Tailândia, onde é considerada desporto nacional. Essa é uma disciplina física e mental que inclui golpes de combate em pé, e é conhecida como a arte das 8 armas. Caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando associada a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato bastante eficiente. Contudo, existem várias versões sobre a origem do Muay Thai. A teoria considerada mais credível pela maioria dos mestres de Muay Thai, assim como por vários historiadores tailandeses, fundamenta que a origem do seu povo encontra-se na província de Yunnan, nas margens do rio Yangtze, na China Central. Ele sempre foi um esporte? A princípio, o Muay Thai era usado pelo exército tailandês como forma de defesa do seu território contra invasões. Depois de um tempo, se tornou um esporte, sendo que as regras foram inspiradas no boxe, no qual os lutadores usam luvas e se enfrentam em 5 rounds. Quem trouxe o Muay Thai para o Brasil? E quando? Em 1979, Nélio Nagy introduziu o Muay Thai, na época mais conhecido como boxe tailandês, no Brasil. Reuniu um grupo de faixas pretas de taekwondo, entre eles Luiz Alves, Udimar Fedrigo, Narani, Flávio Molina e Arthur Mariano. Quais as principais diferenças entre o Muay Thai brasileiro e o da Tailândia? Então, a questão aqui do Brasil é que a gente faz muito pelo amor. A gente treina, a gente corre atrás, porque lá na Tailândia tem essa questão de apostar muito, né? Os caras lá treinam, já com 8 e 9 anos, os atletas já começam a lutar ganhando dinheiro, por conta dessa questão de aposta, a máfia, né? Aqui não, aqui no Brasil é o seguinte, quer treinar, quer lutar, fica por tua conta. Ou você vai pelo amor, ou infelizmente você desiste. É assim que funciona. Segundo o documentário Lutas Ancestrais, no episódio número 2 da Netflix, e outras referências internet adentro, a gente pode perceber que a maioria desses jovens começam a lutar porque possuem pouquíssimas opções. Foi assim que a luta como campeonato surgiu e a maioria desses lutadores vieram da pobreza. Não é diferente nas Américas e a maioria dos boxeadores originalmente não eram de classe média. Eram garotos que lutavam pelas suas vidas, por comida, pela comunidade e pela sua família. O Nak Muay começa a lutar cedo, como foi falado, entre 8 e 9 anos de idade. Porém, crianças lutam apenas fora da capital de Bangkok. Os estádios permitem apenas maiores de 15 anos de idade e acima dos 45 quilos. É lei que vale apenas para os estados na capital. Infelizmente, nas demais regiões não há limitações. A Tailândia não é diferente de vários países do mundo. Quando houver uma luta, você verá apostas. Apesar das apostas geralmente serem ilegais na Tailândia, são uma parte aceitável das lutas de Muay Thai. As apostas mantêm a popularidade do esporte e atraem o público aos estádios.
Em Bangkok, o lutador, por lei, pode lutar a cada 21 dias, mas para se lutar fora de Bangkok, isso não se aplica. E a maioria dos lutadores não se arriscam lutando várias vezes em eventos menores. Eles aguardam suas chances nos grandes estádios. Porém, não é incomum você ver alguns lutadores que vão para fora das cidades porque eles precisam de dinheiro. E eles acabam omitindo essas lutas que eles têm em outras regiões quando retornam. Na Tailândia, o Muay Thai é comum. Assim como no Brasil, o futebol, você cresce e a partir dos 3 anos já vê o Muay Thai na TV. Todos sabem um pouco de Muay Thai e eles conhecem alguns golpes e alguns lutadores. No final, esses caras ainda se abraçam e saem juntos com respeito e um sorriso no rosto. No final das contas, tem a ver com respeito. Um bom lutador tailandês em Bangkok, que luta regularmente, pode fazer de 500 a $1.000 por luta. O campo de treino de Muay Thai pode ficar com até 40% do total. Isso vai variar de acordo com o contrato que o atleta tem com o campo de treino. Para ser um lutador de Bangkok, você precisa de uma licença ou de uma autorização para lutar. Esse documento é feito apenas nas academias licenciadas que fornecem o documento para os seus lutadores. Essa academia não lhe dará uma licença a menos que você assine um contrato com ela. O que são as federações? A federação é o que te torna um atleta. Se você não se federar, você não consegue existir sem a federação, infelizmente. Assim como todas as outras federações e confederações. Sem elas não existe nenhuma arte marcial. O que são as graduações? As graduações são o que faz o sistema dentro do centro de treinamento. Toda arte marcial tem. Então, o Muay Thai aqui no Brasil tem. Então, assim, as graduações elas designam qual graduação você é o sistema de hierarquia para você. Na imagem podemos ver o sistema de graduação tradicional, mas pode variar de acordo com a federação e nacionalidade. Lembrando que, na Tailândia não existe um sistema de graduação, existem somente a categoria de amadores e profissionais. Como é a rotina de um atleta? Para quem é atleta competidor, é treino, descanso e treino. Alimentação, treino, descanso e treino. Só isso. Saiu para se divertir, passou um pouquinho da conta, infelizmente, perde aquele segmento. Quais são os maiores benefícios de treinar Muay Thai? Então, vou falar para quem já falou comigo isso, né? Para quem deu o seu relato. O Muay Thai, ele faz com que você conquiste vários outros benefícios dentro do físico, né? Do mental. Por exemplo, você consegue desestressar, você acaba com a ansiedade, acaba com a depressão, você melhora fisicamente, você ganha força, você emagrece, aprende uma arte marcial de autodefesa. Então, tudo isso engloba, né, uma parte da arte marcial onde está faltando no seu dia a dia. Querendo ou não, você aprende como se portar, a sua postura melhora, tudo isso. O Muay Thai não é só tampar na porrada, dar porrada e sair na mão com ninguém. É tudo um conjunto. Quais são os maiores riscos na prática do Muay Thai? Então, são as lesões. As lesões são uma das coisas que mais preocupam todos os atletas e os professores, né, na verdade. Mas a gente também faz um trabalho de alongamento, aquecimento, para que o atleta não venha se lesionar, porque a única coisa que para o atleta hoje é a lesão. Tanto no joelho quanto na coluna, seja lá onde for, a lesão incomoda. Então, não deixa o atleta continuar praticando. Então, isso atrapalha bastante. Quais são os valores e deveres de um Nak Muay? Os valores e os deveres. Essa é uma pergunta interessante. Respeitar o mestre, em primeiro lugar. Respeitar o centro de treinamento. Respeitar o seu colega de treino e a sua família. Porque todos eles se tornam uma família, desde o momento que você está aqui dentro. E o que é um Nak Muay? Nak Muay é um praticante da arte marcial Muay Thai. Qual parte mais importante de se focar na preparação para um campeonato de Muay Thai? A parte mais importante é a questão do treino, né? Você precisa treinar bastante e manter o peso, que é importantíssimo. Você nunca estar acima do peso, porque se você estiver acima do peso, você vai ter que descer, esse corte de peso vai ter que acontecer. Então, é um pouquinho desgastante você estar perdendo peso e treinando, porque você fica preocupado com a questão do peso e a questão do treino. Então, tudo isso atrapalha também, então não pode. Então, tem que manter sempre o peso próximo para que você não venha ter que ter um corte de peso muito grande, entendeu? Então, tem que sempre estar ali, mantendo o treino sempre em dia, para esse peso não estar subindo e você estar ficando mais preocupado. Existem novidades promissoras em relação à modalidade? Então, existe, né? Que é a questão do Muay Thai foi aceito, né? Pelo Comitê Olímpico. Ele agora vai se tornar um esporte olímpico. Não sei se nessa próxima Olimpíada, mas eu acredito que na outra que virá
O que acontece é o reconhecimento das federações internacionais em definitivo. Numa reunião no dia 10 de junho de 2021, a diretoria executiva do COI propôs o reconhecimento total e definitivo de 6 federações internacionais de acordo com a Carta Olímpica. Federações internacionais que já tinham reconhecimento provisório, algumas desde 2016, e que serão beneficiadas com essa importante aprovação. O que acontece também é que após o período de reconhecimento provisório, essas federações internacionais demonstraram que cumpriam todos os critérios solicitados. Porém, não há uma data definitiva para a entrada da nova modalidade nas Olimpíadas. Quais foram os pontos de virada na sua trajetória? Os pontos de virada. Foi na época que eu viajei, né? Eu disputei um campeonato no México. Perdi, né? Infelizmente perdi. E eu cheguei a um momento que eu pensei em desistir. Boa, Maurício. Boa! Muito bom, Maurício. Muito bom. Vamos, Maurício! Vamos, Maurício! Vamos! Maurício, usa a mão e põe o joelho, Maurício. Tá muito bem. Boa! Vamos, Maurício! Muito bom! Como eu falei, meu mestre, né, o Álvaro, ele chegou para mim e já falando, ó, meu irmão, e eu pensando já, dizendo a ele que não ia mais continuar, e ele sempre, não, meu irmão, continua, as coisas vão começar a dar certo para você. E eu continuei, acreditei, confiei naquilo que ele estava dizendo e comecei a lutar melhor. Em 2018, 2019 fui para São Paulo, fiquei em segundo lugar como no brasileiro. Aí em 2019 mesmo fui para a Colômbia, fiquei em segundo também. Bora, Maurício! O mestre é muito rápido, cara. Isso que é bom. Boa, bora! Vou assistir. Não dá pra tirar foto, tá ficando maneiro. Boa! Vamos, Brasil! Bora, bora! Em 2021 vim trazer a vitória para conseguir meu cinturão, tá lá. Então, assim, ele foi, né, primordial aí nessa virada aí na minha vida. Eu consegui virar nesse tempo aí. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Quais são os lugares que você mais gosta de treinar para se preparar para uma luta? Então, eu gosto muito de correr na pista, né? Na pista mesmo, na rua. E subir o mirante. Onde nós estamos? A gente está aqui no Mirante de Araruama. Era um local onde tinha um restaurante muito famoso. A gente está hoje aqui para se preparar para uma competição que está prevista aí. Quais os benefícios de um treinamento em um lugar como esse? Então, geralmente o benefício é resistência física, gás, né? Que muitas das vezes a gente, na hora da luta, precisa do gás, né? Ficar em dia com gás. Condicionamento físico.
também. O que esse lugar tem de especial? Pra mim, o que tem de especial é que toda vez que eu precisei me preparar fisicamente e mentalmente, eu vim pra cá. Porque toda a disputa fora do Brasil, eu consegui me preparar melhor, correndo aqui, treinando aqui. Esse lugar te traz algum tipo de lembrança marcante? Sim. Desde 2017, que foi minha primeira viagem pra fora do Brasil, eu iniciei, assim, minha carreira, assim, pra fora, saindo do Brasil. Tive minhas outras competições dentro do país, mas a minha primeira saída do Brasil foi em 2017 e eu me preparei aqui. Então, desde então, eu continuo me preparando sempre aqui para toda a competição, seja ela dentro ou fora do país. Após essa breve entrevista, a gente pôde acompanhar como o Maurício e seus alunos utilizam os desafios do local para melhorarem seu condicionamento físico para os campeonatos. Qual é a distância percorrida da entrada até o topo? É 640 metros de distância e 132 de altura, que já é uma distância boa para forçar bastante o pulmão. Depois disso, a gente voltou para o centro de treinamento e o Maurício mostrou um pouco mais como ele faz o treinamento dentro do CT. Um, dois. Eu não preciso nem botar para trás, eu só faço o movimento dela no mesmo lugar. Um, dois, balança. Porque se você faz o movimento para trás, ela vai para trás. Mas se ela continua na frente, ela vai com mais velocidade. Um, dois, tá. Entendeu? Ó. Um, dois, tá. É isso.
Mais perguntinhas sobre você. O que você mais gosta de fazer quando não tá trabalhando ou se exercitando? Jogar videogame e jogar bola. Adoro jogar videogame e jogar bola. É uma das coisas que eu mais gosto. Pra você, quais são as partes mais difíceis de ser um lutador de Muay Thai? A perda de peso. A perda de peso é horrível. Ficar sem comer, foda, ficar sem beber água é uma merda. Não, mas a perda de peso é muito ruim. Corte de peso é terrível, terrível. Todo lutador você vai perguntar a ele, ele vai falar isso. Corte de peso, meu. O que é mais comum você comer no seu dia a dia? Comida normal, carboidrato, proteína, arroz, feijão, né? Carne, fruta, legumes. Meu corpo não entra muito essas porcarias de pizza, salgado, refrigerante. Não dá, lutador não pode ficar comendo isso. Tem que ter uma dieta regrada. Na sua alimentação, tem diferença na preparação para um campeonato? Pô. Quando você vai se preparar para um campeonato aí uns 3 meses antes, aí você tem que se preparar, se alimentar direito para você ter resultado nos seus treinos. Se você ficar comendo muita besteira, infelizmente você não rende no treino. Você acaba regredindo, você não consegue evoluir. Então, o ideal é se alimentar direito, mantendo uma dieta legal. Quanto tempo, em média, você levou para construir o condicionamento físico que você tem hoje? 3 a 4 anos. No que você acredita? Então, eu acredito que o Muay Thai, na minha vida, ele fez muita diferença. Ele me fez eu ser uma pessoa diferente, me disciplinou, mudou a minha mente, expandiu e me fez eu me tornar o homem que eu sou. Pra você, quais são as partes mais difíceis de treinar um lutador de Muay Thai? A disciplina. A disciplina do aluno, meu irmão. Olha, é terrível, cara. É complicado demais. O cara ser disciplinado hoje é muito difícil. Eu já tive alunos comigo já disciplinados que treinavam todo dia, lutavam, se dedicavam. Mas hoje está bem complicado isso, infelizmente. E a questão financeira, né? A falta de apoio, apoio de benefícios, deixa o cara meio desanimado para poder continuar, dar continuidade. Então, assim, a gente precisava de um apoio do governo para o aluno continuar. Então, mas primordialmente é a falta de disciplina. O que você tem buscado como melhoria para o seu trabalho como instrutor? Na verdade, eu tenho evoluído muito, estudado bastante, né? Procurado fazer bastante cursos. Inclusive, eu tenho curso de arbitragem, tenho curso de primeiros socorros. Busquei também fazer um curso de empreendedorismo. No último evento que eu fiz, né? Fiquei na frente logo do evento lá, peguei a primeira cadeira que eu podia. Sempre tento evoluir muito a minha mente, para poder eu saber o que o aluno sempre vai precisar. Qual é a necessidade do meu aluno. Estou cursando também a Faculdade de Educação Física, né? Vamos completar aí também, estou no 3º período, para cada vez mais ter coisas no meu currículo aí, né? O esporte tem o reconhecimento que você gostaria? Não, infelizmente não. Não do jeito que a gente gostaria. Mas um dia vai ter, a gente sabe que vai. Qual a sua maior ambição em relação ao esporte? Seguinte, muita gente vai discordar. Mas eu quero... eu já consegui, né? Algumas coisas. Tenho um espaço hoje, tenho minha logo ali, ó, no banner. Mas eu quero mais coisas. Quero que as pessoas peguem minha foto, me falem que está treinando comigo, colhendo o fruto daqui, né? Poder comprar sem precisar perguntar, entendeu? Assim, sem precisar ficar esperando, sabe? É isso que eu quero. Eu não quero depender mais de ninguém, entendeu? Então, a minha ambição é essa, poder usufruir do meu trabalho. Você já participou de eventos como instrutor? Sim, várias vezes. Inclusive, teve um em março agora mesmo, a gente foi lá na Liga Muay Thai Brasil e levei a minha galera também, né, na Comemore, com a Bárbara lá, que fui convidado, né, nesse evento de debutante de 15 anos e noiva. E foi muito legal, né, a galera foi excepcional, a gente treinamos todo mundo lá, falei sobre os cuidados antes do casamento ou antes dos 15 anos, então foi top de linha. Eu fiz uma pequena apariçãozinha ali no meio ali da conversa, ela me deu a oportunidade e foi top de linha, foi maravilhoso. Há quanto tempo você está nesse espaço? Vai fazer 9 meses. O centro de treinamento fica próximo ao Dom Atacadista, em frente à entrada do BNH na rua paralela à rodovia, na rua Graciliano Ramos, 240, em Araruama. O que você fez para alcançar essa conquista? Olha, eu me dediquei bastante. E às vezes eu fico rindo assim, caraca, eu já tive a oportunidade de tanta coisa e simplesmente deixei de lado para poder ficar aqui, continuar aqui. Me desfiz do meu carro, né? Tive já oportunidade de trabalhar em outra coisa, mas eu falei, não quero, vou
vou continuar aqui, vou insistir nisso aqui, porque é o que eu quero, é o meu sonho, eu vou conseguir realizar. Então, eu abri mão de muita coisa mesmo. Quanto tempo levou desde que você colocou isso aqui como meta? 2 anos. Eu fui para a Colômbia, quando eu voltei, já voltei com a minha cabeça formada. Aí eu falei, não, em 2 anos eu vou montar um centro de treinamento para mim. Já aconteceu de eu montar um centro de treinamento, só que não deu certo. Infelizmente, não deu certo a primeira vez, foi em 2018, mas não deu certo. Aí quando eu voltei, em 2019 eu já voltei e falei, não, dessa vez vai dar certo. Então eu procurei as melhores pessoas para poder consultar e falei, não, eu vou conseguir. Aí eu acabei conseguindo. O que você gostaria de trazer como melhoria para o espaço? Quero melhorar o espaço em todos os aspectos. Não só em questão de material, mas né, estético também. Conseguir botar aparelhos diferenciados para as pessoas chegarem aqui, mudar os públicos também. Eu quero trabalhar com diversos públicos, seja o público classe média, classe alta e todo tipo de público, né? E também, né, eu quero muito fazer uma ideia que eu e o Zé Carlos temos, que é o projeto social, que a gente está correndo atrás disso há muito tempo. Então, para isso, né, a gente precisa de um espaço tranquilo, onde eu possa entrar e sair toda hora, porque antes eu estava na academia, não conseguia fazer isso por conta disso. Então, hoje não, hoje eu tenho meu espaço, eu posso fazer um projeto. A diferença é questão de custo, esse é o problema. Você sempre pôde se dedicar 100% para o esporte? Não, infelizmente não. Gostaria muito, né? Até porque se eu conseguisse me dedicar 100%, eu teria uma chance maior no esporte, né? Infelizmente não. Mas eu acredito que, mesmo eu não tendo essa oportunidade, eu consegui tirar bons proveitos disso. Me determinei mais. Você sempre viveu para o esporte? Então, eu sempre tentei viver para o esporte. Nunca consegui porque, como eu falei, eu trabalhava muito, né, em outras coisas, porque eu me casei muito cedo e tive filho muito cedo, né? Então, eu tinha que me dedicar ao meu trabalho e depois pensar no esporte, né? Mas eu nunca deixei de treinar. Eu sempre tive ali, trabalhava, treinava para lutar. Era sempre assim. Existe uma remuneração para atletas de Muay Thai no Brasil hoje? Não, infelizmente não. Eu estou até buscando isso, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu. Existe algum incentivo por parte do governo com o esporte? Também não. Até existe, ou não sei se existia ou ainda existe, não sei. Eu sei que a gente está buscando, sempre está buscando, e a última vez que eu lutei, eu achei até que eu ia receber, que é o auxílio para o atleta, mas infelizmente é preciso chegar ao pódio para receber esse benefício. Mas infelizmente eu não recebi. E já cheguei ao pódio mais de uma vez. Tanto no segundo lugar quanto no primeiro, mas não recebi, que é a Bolsa Atleta. Fora as tentativas com o Estado, existem outras formas de conseguir incentivo para melhorar e inovar o nicho? Tem. A gente corre atrás, né, com questão de patrocínios, apoios. São uma das coisas que mais faz a gente continuar treinando. A gente vai lá, pede apoio a um, a outro. E aqui em Araruama, querendo ou não, nem todo mundo apoia, mas quem acredita ainda continua, né, apoiando a gente de uma forma, às vezes, simbólica, e acaba que a gente continua, né, insistindo. Mas, assim, não é grande coisa, mas é o suficiente para a gente continuar. Houve alguma iniciativa por parte dos praticantes para conseguir viabilizar algum incentivo? Então, eu e o Zé Carlos Moura, que é um dos meus advogados, e ele trabalha também na prefeitura, a gente protocolou um documento, nós dois juntos, mandamos para lá, para tentar ver se a gente conseguia esse benefício. Só que, infelizmente, esse benefício foi dado para o jiu-jitsu e para o karatê. E o Muay Thai não conseguiu, pelo menos não agora. Acredito eu que a gente vai conseguir ainda. A gente está sempre correndo atrás, o Zé Carlos sempre corre atrás das coisas comigo. E eu acredito que uma hora a gente consegue. Meu nome é José Carlos Moura, sou advogado. Atualmente trabalho na Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, orientando como que as secretarias que precisam adquirir algum bem ou contratar um serviço devem proceder. Então, a gente faz uma análise bem aprofundada dos processos de contratação para que a gente consiga fazer uma contratação mais econômica, eficiente e evitando qualquer tipo de problema no futuro que possa trazer prejuízo para o município. Consequentemente, entregar um resultado de excelência à população, que é isso que o povo espera do poder público. Estou há quase 15 anos trabalhando na administração pública, muito embora já tenha trabalhado em alguns escritórios de advocacia,
Tem cerca de 2 anos que eu decidi começar a atuar com mais firmeza na advocacia privada. Estou me especializando na assessoria jurídica de atletas e projetos esportivos, na análise de elaboração de contratos, captação de recursos financeiros, patrocínios. Na minha cabeça, não faz sentido um município que nem Araruama, que tem um berço natural de atletas para os mais variados esportes, não ter um programa de incentivo par da prefeitura. O esporte muda a vida das pessoas, muda a vida de uma família, tira o adolescente do tráfico, ajuda a criança a ser um adulto melhor. Só que quase sempre o melhor atleta ele não consegue seguir carreira, porque a família não tem condições para poder custear ali esse investimento. Então as competições são caras, tem custo com alimentação, nutricionista, viagem, médico, medicamentos. Então eu vejo que o município ele deixa a desejar nesse aspecto. A gente protocolou um pedido de informação na prefeitura para saber se havia algum programa nesse sentido e quais eram os critérios. Até hoje eles não responderam, mas eu sei que despertou a atenção da prefeitura, que parece ter criado um programa voltado para o jiu-jitsu e o karatê. A gente está bem longe do que seria o ideal, mas já é um avanço, né? Acredito que aí a nossa iniciativa despertou um pouco o interesse dos governantes. O Maurício sempre conversou comigo sobre o desejo de criar um projeto social voltado para as crianças carentes, através do Muay Thai e talvez até outros esportes, a gente oportunizar que essas crianças possam ter um futuro melhor. O primeiro passo é a vontade, e a vontade de fazer ele tem, né? Agora, o segundo passo é ir para a fase burocrática, colocar isso no papel, criar uma associação sem fins lucrativos. E com isso devidamente constituído, é possível buscar patrocínios, doações. Por exemplo, a Lei Federal 11.438 de 2006, que é chamada de Lei do Incentivo ao Esporte, ela permite que uma porcentagem do imposto de renda que a União recolheria de determinadas empresas possam ser destinados a projetos esportivos. Da mesma maneira, a gente tem uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro que permite um abatimento de um percentual do ICMS, ou seja, em vez desse imposto ele ser recolhido para os cofres do Estado, ele é direcionado para a associação investir em um projeto esportivo. Então, eu vejo que é louvável essa ideia dele querer realizar um projeto social, é plenamente possível, e eu acho que tem tudo para dar certo também. O que você quer deixar como legado para sua família, conhecidos e alunos? Meus filhos, eu quero ser o pai que eu não tive, eu quero ser um pai que eles possam apoiar e acreditar, e onde eles possam contar tudo, e no momento onde eles estiverem desesperados, eles possam entender que eu vou estar ali para ajudar. Meus alunos, eu quero deixar todo o meu esforço para que eles entendam, se você se esforçar e se determinar, te faz alcançar o objetivo, então acredite em você mesmo. E para os meus amigos, um sorriso, para que dentro da tristeza sempre sorrir é melhor. Qual o seu maior sonho? Rapaz, isso aí pegou. Então, meu maior sonho, né? Eu já conquistei um deles e um outro é ir na Tailândia, conhecer, né, a arte marcial a fundo, né? Praticar com os caras que criaram a arte marcial, né? Isso aí não tem preço. E eu sei que eu vou conseguir. Eu ainda vou lá na Tailândia disputar contra um deles, talvez, não sei. Quem sabe? Mas eu vou, sim, tenho certeza. Quais foram as pessoas mais importantes para você nessa trajetória e por quê? Então, essa pergunta é complicada. Então, eu tenho minha família, né? Que foi primordial, né? Que foi sempre importante, né? Vai ser sempre importante. Mas o meu mestre, ele foi um dos principais motivos de eu continuar, né? Sempre me motivando. Minha irmã, né? Elaine, também sempre me motivou, sempre acreditou em mim. Uma das pessoas também que sempre treinou comigo. Pô, meu cunhado também, Rodrigo Marinho, ele também foi um dos moleques que sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. Sempre falou, não, vai lá, você vai conseguir e tal. Léo Malermonte também, ele também foi excepcional, o cara sempre me... Meu irmão, vai, pô, você vai conseguir e tal, não sei o quê. E sempre, assim, meu irmão, sempre pessoas desse círculo ali, né? Pessoas que sempre esteve comigo.
Mas o meu mestre foi primordial, mestre Álvaro. Álvaro Ferdinando Pinho Gama, há 37 anos pratico Muay Thai, professor há 31 anos. Conheci o Maurício através de uma visita que ele fez na minha academia em 2012, juntamente com seu irmão. Nossa relação é uma relação muito boa, de professor para aluno, de irmão, de pai para filho. Pratico Muay Thai há 37 anos. Também sou praticante de outras atividades. Eu gosto de correr, sou atleta também de canoa havaiana. Acho que a principal importância da atividade física, a melhora da saúde, do bem-estar físico e psicológico, acho que é uma grande ferramenta de transformação em todos os aspectos. O Muay Thai, além de ser uma atividade, né, intensa, que gera uma grande melhora no condicionamento, na parte de saúde, ele também é uma excelente defesa pessoal, né? Por ser uma arte marcial, é uma excelente arte marcial para defesa pessoal também. Serve tanto para a melhora da saúde, né? Mas serve também como uma defesa pessoal. A principal mudança, eu acho que é essa transformação, né? Que começa mudando a parte física, vai também ajudando também na parte psicológica, autoestima, bem-estar, além de várias substâncias, né? Que já são comprovadas assim pela parte da medicina, né? Que liberam no nosso organismo, que traz esse bem-estar após a atividade física. Eu acho que o grande diferencial do Maurício é ele se manter positivo nas adversidades, né? A persistência dele, a felicidade dele, né? O quanto ele gosta de estar praticando Muay Thai, o quanto ele gosta de ser atleta, o quanto ele gosta da família dele, o quanto ele gosta de ser professor e o quanto ele se mantém positivo no momento difícil. Além de ser uma pessoa muito feliz que passa uma coisa muito positiva. A principal diferença, acho que, da preparação física de um atleta, né, para um praticante, eu acho que é o alto rendimento, né? É a performance, mas o preparador físico ou profissional da atividade de educação física, ele é muito importante, tanto para o atleta como para o praticante. Para o praticante, para poder ele ter um desenvolvimento, e para o atleta ele conseguir atingir essa alta performance sem se lesionar. O fator mais importante, a peça fundamental, tanto para um praticante quanto para um atleta, é você ter essa orientação do profissional de educação física, preparador físico. Só para frisar, eu acho que a principal característica do Maurício aí, como atleta, professor, foi a persistência, força de vontade e se manter feliz nas adversidades. Cansei de ver o Maurício baixando peso, perdendo peso, se esforçando, correndo, e às vezes com problema financeiro, né? Uma dificuldade financeira que todo mundo enfrenta, e ele sempre sorrindo, sempre feliz, sem comer, perdendo peso, fazendo força e feliz porque ele estava participando, feliz porque ele estava naquele processo da preparação para a luta. Ele foi o atleta que vive assim, se manter mais positivo e alegre e feliz durante essa parte de cortar peso, durante toda essa trajetória assim de até chegar à luta, até chegar no caso, os desafios, né? Então ele é um atleta que tem, acho que uma mente muito positiva, além de ser uma pessoa muito do bem. Eu acho que a diferença principal assim do atleta de Muay Thai para outras modalidades, além da intensidade do treinamento ser muito, né, puxado, são os golpes traumáticos que o atleta recebe e vai receber durante a luta e recebe durante essa preparação, né? Lógico que a gente já tenta botar os equipamentos para poder não estar causando lesão, mas eu acho que além de ter um excelente condicionamento físico, são os golpes traumáticos, né, as pancadas que você recebe por se tratar de uma competição de contato. Só parabenizar vocês pela iniciativa e falar que é merecido, tá? Realmente é merecido, né? Tem gente que faz sensacionalismo aí com as coisas, mas acho que a diferença dele para qualquer outra modalidade, pro futebol, é só o dinheiro, né? Porque quando você é atleta amador, a diferença é só o dinheiro. Mas que com certeza o esforço dele e a persistência e tudo que ele passou foi igual ou maior até do que um atleta olímpico. Né? Assim, o esforço, né? Porque ele não fez só um ciclo, né? Ele vem há anos, desde 2012, a gente está em 2023, são 11 anos que ele vem treinando, se esforçando para alcançar os objetivos que ele alcançou, né? Ele é campeão brasileiro, é campeão sul-americano, num esporte que é muito difícil, onde tem vários países que são muito mais desenvolvidos que o nosso país, e ele conseguiu conquistar isso sem apoio, sem pouca estrutura, né? Então acho que na verdade é gratificante para ele, mas eu acho que é mais do que justa essa homenagem aí, tá bom? Parabéns aí pela iniciativa.
Qual o seu nome? Me chamo Leonardo Malemão Carvalho da Cunha, sou personal e preparador físico. Quanto tempo você atua na sua área? Então, eu comecei na educação física tarde, né? Então, realizei um sonho meu tarde, mas sempre tive apoio. Eu comecei e já tem uns 7 anos já. Como você conheceu o Maurício? Então, o Maurício eu conheci jogando bola. A gente jogava no mesmo time, chamado Ás de Ouro. Então, eu era o ruim, entendeu? E ele cobria as vaciladas que eu dava. Então, eu conheço o Maurício desde o Ás de Ouro, desde que eu vim morar aqui, em Araruama. Tem uns 11 anos. E qual a sua relação com o Maurício? De amizade, de amigo. E de admiração pelo cara. O Maurício sempre se preparava sozinho e com outro professor e sempre falava, Léo, eu preciso de você, mas vamos fazer um trato. Porque eu sempre fui gordinho, né? Era mais. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a emagrecer. Quando você atingindo o objetivo, a gente treina. Beleza. Teve um sul-americano no ano seguinte ele me escolheu para preparar ele. Eu fui conversando com ele, vendo assim as deficiências que ele teve no campeonato anterior, ver o que eu podia fazer para melhorar essas deficiências, para ele chegar bem no campeonato, para ele chegar apto a lutar. Então, e graças a Deus, ele foi um super atleta, ele lutou muito, treinou muito. Nós que somos preparadores físicos, a gente tem umas doideiras, né? Então, ele abraçou junto as minhas ideias e conseguiu o êxito, fiquei muito feliz. E volta e meia ele me chama, Léo, preciso me preparar para o torneio tal. Aí, sou eu. Como funciona a preparação física dele? Então, a preparação do Maurício é mais para resistência e descida de peso, né? Então, porque ele, anteriormente, quando ele descia muito peso, ele ficava muito depletado, muito fraco. Eu fui trabalhando isso com ele, não usa nenhum aparelho com ele, só exercícios livres, né? Como remadas curvadas, remada cavalinho, supino, crucifixo, porque é uma opinião minha, eu acho que atleta não deve trabalhar em aparelho, atleta tem que trabalhar com exercícios livres. Não que eu não use, eu uso, dependendo do esporte, mas a preparação do Maurício é visando isso. Então, toda vez que a gente fecha essa parceria, eu preparo ele, eu sempre tenho um feedback positivo dele. Então, a gente sempre tem êxito nas preparações. Qual a mudança na preparação física dele de uns anos para cá? A preparação física, por enquanto, para ele, a meu ver, não necessitou de mudança. Entende? Desde o primeiro campeonato que eu preparei ele, que foi o sul-americano. Infelizmente, eu não me recordo a data. Mas, até o momento, a única coisa que eu mudei foi mais exercícios mais funcionais, digamos assim. Tudo é funcional. Até trabalho na academia funcional, né? Mas exercícios mais cardiovasculares, digamos assim. Então, é isso que a gente tem explorado mais, porque ele tem relatado para mim que está se sentindo pesado, né? Então, ele optou por trabalhar de 1 a 2 vezes na academia e focar mais aqui. Então, a gente tem feito esse trabalho com ele. Qual foi a evolução da preparação física dele de uns anos para cá? Tipo, o Maurício tem uma genética muito boa para ganho de massa, né? Então, a gente ia preparar o Maurício estava uma tora, estava imenso. Quando eu assumi a preparação dele, eu falei, irmão, vamos trocar isso aí que você não é burro de carga. Você não vem aqui para pegar peso. Até porque você precisa descer peso, porque não é a categoria. Então, eu fui tirando peso, passando circuitos, entendeu? Métodos como o no stop, que é fazer um exercício seguido do outro sem descanso, entende? Por exemplo, vou citar um exemplo. Fiz um supino 45, fiz uma flexão, fiz um tríceps testa, aí já volto para o supino. Então, eu fui trabalhando isso e ele foi sentindo diferença. Tanto que quando a gente treina junto, ele fala, cara, eu treino sozinho é uma coisa, quando eu treino com você, eu não pego a carga que eu pego, mas eu sinto muito mais da musculatura, assim. Então eu falei,
vambora, irmão, vambora. E é isso. Qual você acredita ser o diferencial dele como atleta? O diferencial dele, o Maurício é muito focado, muito determinado naquilo que ele almeja. Se ele botar alguma coisa na cabeça, Deus me livre, cara. Não tem nada que tire. Se ele falar que vai ser tempo ruim o tempo todo na competição, vai ser porque ele é determinado, ele sabe quem é os adversários que vai pegar, ele não vai na competição, tipo, vou às cegas, digamos assim, mas ele sabe, vou pegar fulano, se eu passar eu posso pegar ciclano, beltrano. Então, o diferencial do Maurício é o foco e a determinação. E algumas vezes a própria superação também. Qual a diferença da preparação física de um atleta de Muay Thai para quem pratica outros esportes? Eu procuro, quando eu preparo atletas, procuro trabalhar movimentos específicos do esporte, entende? Já o trabalho com o Maurício, na musculação, digamos assim, não tem tanta diferença, é só exercício livre. Mas como eu venho pro cardio, eu trabalho mais nos movimentos que eles faz no ringue. Tipo, ele trabalha muito lateral, frente costas, 1 minuto de jab direto no saco, acabou, joelhada, frente costas. São movimentos que ele vai usar no esporte. Então, cada esporte eu procuro trabalhar com os seus movimentos específicos dentro do treino. E qual a importância do preparador físico? Acho que é 50%, porque o preparador físico vai saber como é que você está, o preparador físico vai trabalhar de acordo com o seu dia, entende? Porque a gente não acorda todo dia 100%. No decorrer da semana, você vai chegar numa quinta-feira, você pode não estar legal. Então, o preparador físico está ali para fazer ajustes no treino, te motivar a trabalhar, te motivar a fazer o exercício, não deixar você vacilar, não deixar você não conseguir fazer, entende? Então, eu acho que o preparador físico praticamente, vamos falar assim, é um segundo pai, né? Porque a gente vai estar ali, vai abraçar, é com ele que o atleta vai conversar, tipo, hoje eu não estou legal, aconteceu isso e aquilo, e você vai dar uma palavra de confiança, você vai escutar, que é muito importante, e vai incentivar, e é isso. Se você fosse dar um conselho para as pessoas, o que você falaria? Um conselho? Acredita em si. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Independente da religião, se você não acreditar que você é capaz, no teu sonho, e aí? Eu vejo muita gente falando assim, Deus, eu preciso disso, e não faz por onde. Não acredita, assim, você vai passar por momentos difíceis, vai ser apedrejado, vai sofrer muito, mas lá na frente a vitória não tem preço. Se você tivesse que falar alguma coisa sobre o Maurício, o que você falaria? Falar sobre o Maurício? Cara, é fácil e difícil, né? Porque ele eu conheci o Maurício no começo, assim que ele iniciou no Muay Thai, assim, nas primeiras aulas, ele me dava aula em casa, entende? E às vezes lá com a cara cheia de sono, cheio de aborrecimento, ele ia lá, por mais que você pudesse olhar para ele, saber que ele tinha algum problema, você olhava, ele estava com um sorriso no rosto, estava te incentivando. Cara, não tem. O Maurício é um cara muito focado, muito determinado, evoluiu muito como atleta, como pessoa, como amigo. Então, Cara, eu sou muito fã dele, cara. Só do que ele fala de mim e eu falo dele, é isso. Para você, qual a importância do esporte na vida das pessoas? O esporte é vida, pô. O esporte te possibilita uma coisa, diversos momentos, diversas coisas. Por exemplo, vamos lá, se você malhar de manhã, seu dia vai render muito mais, é fora do comum. O esporte, eu acho que deveria ser que nem nos Estados Unidos e na Rússia. Na escola, os garotinhos de não vou falar mas de 2 anos já deveria trabalhar com pezinho,
Não um pezinho de ferro, mas um pezinho de isopor, já para ganhar mecânica. Então, eu acho que esporte é vida. E está comprovado cientificamente que esporte cura. Esporte cura depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O esporte te torna uma pessoa melhor, te permite socializar com outras pessoas, não só se você tiver a oportunidade de ter um personal, mas se não tiver, te permite socializar com outras pessoas, de ter conhecimentos. E, além disso tudo, previne doenças, entende? Então, eu acho que todo mundo deveria praticar o esporte, não sendo obrigado. Tipo, qual o esporte que você gosta? Pô, eu gosto de nadar. Vai nadar, pô. Você tem que fazer uma coisa que te traga prazer. Tem que fazer uma coisa que te dê felicidade, te traga felicidade, não uma coisa obrigada. É o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo. Por exemplo, eu vou ver um atleta meu treinar, eu olho para o lado, tá uma criança lá com a cara triste, aí você, não, porque minha mãe me obriga. Mas o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer balé, vai fazer balé, pô. Problema nenhum. Problema nenhum. O esporte é vida, independente de qual seja. Então, faça aquilo que te dê prazer, faça aquilo que te traga felicidade, que te proporcione momentos. Não faça nada obrigado. Agora o momento resenha. Maurício me levou para o Discípulos para ser titular, porque ele sabe que eu não ia tirar ele, que eu sou o técnico. Né, Maurício? Mas, Maurício, continua nessa luta aí, irmão. Sabe que eu te admiro pra caramba. Obrigado por me dar a chance de ser teu preparador físico. Tá? Continua nessa luta, porque, cara, eu lembro de falar pra você, acredito em você, irmão. E você às vezes falava, pô, será, Léo? Eu falei, só segue, nego. E hoje onde que você tá, irmão? Tem teu espaço, tá fazendo um documentário sobre você, irmão. E aí? Muita gente queria isso aqui, nego. E não tem. É por isso que a gente brilha, irmão. Entendeu? Só seguir, nego. Beijo. Eu conheço o Maurício há bastante tempo. Nós começamos a treinar MMA com o irmão dele, lá na antiga Academia da Gigi, em 2012. Então a gente compartilhava aí o sonho de sermos atletas, mas eu acabei me afastando dos tatames, dos rings, por conta dos estudos. Tive que priorizar a faculdade e acabou dando incompatibilidade com os horários, com os objetivos, e os caminhos acabaram me levando para outro lugar. Nós dois temos uma relação muito boa, é leve, é transparente, de confiança. Desde o primeiro dia que ele decidiu seguir o caminho de montar um projeto para dar aula, especialmente com foco nas crianças mais carentes, eu, de alguma forma, sempre tentei ajudar. Ter o Maurício como um irmão, é uma pessoa que o que eu puder fazer para ajudar ele, tanto nos seus projetos pessoais como profissionais, eu irei fazer. Sempre falo com ele que gostaria de fazer muito mais, né? Mas infelizmente a gente se esbarra com as dificuldades, né? Hoje eu entendo que foi acertada a decisão de ter deixado o sonho de lutador lá atrás, ter ido fazer faculdade de Direito, porque eu vejo que isso foi coisa de Deus. Hoje eu vejo o quanto eu posso ajudá-lo a ajudar outras pessoas, em especial as nossas crianças a terem um futuro melhor. Eu pratiquei Muay Thai por uns 4, 5 anos, entre idas e vindas. Teve uma época que eu migrei para o Jiu-Jitsu, depois fiquei só na musculação. Retornei para Muay Thai em aulas privadas com o Maurício, mas eu tive uma série de lesões sérias que acabaram me afastando dos esportes. Mas eu pretendo voltar o mais rápido possível. E sempre que eu encontro o Maurício, ele me cobra. Eu considero a atividade física, seja ela qual for, muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E o Muay Thai em específico, ele mexe com a nossa mente, né? Toda a estrutura corporal. Então, não é à toa que é chamada de arte das 8 armas, que são os nossos punhos, cotovelos, os joelhos e os pés. E é um esporte que demanda concentração, inteligência e uma preparação física muito forte. Eu melhorei muito como pessoa depois que comecei a treinar Muay Thai, tanto na parte mental como corporal.
né? A gente passa a ficar mais resistente, a nossa imunidade melhora, comecei a ficar mais disposto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir muito. E aí quando eu acordava de manhã para treinar 6 horas da manhã, eu ficava mais disposto que o dia que eu acordava 7, 8 horas da manhã, por incrível que pareça. E eu passei também a ver com outros olhos, assim, os limites, as barreiras que às vezes nós mesmos nos colocamos na vida. Porque eu passei a entender que muitos desses limites, por mais difícil que seja, com esforço e dedicação, a gente consegue superar. E o Muay Thai ensina isso. Então ele tem um reflexo não só ali no esporte, mas na nossa vida como um todo. O Maurício, como amigo, ele é mais legal. Como professor, ele é muito caxias, é muito chato, não tem pena. É general mesmo. Mas assim, ele é um excelente professor, tem didática, sabe transmitir o conhecimento, ele te faz entender o porquê que você tem que chutar da forma como ele está falando e não como você quer chutar, como o seu corpo está te induzindo a fazer. Então, ele é um cara que, assim, leva o serviço, né, o que ele se propõe a fazer muito a sério. Então, se você está praticando Muay Thai porque quer emagrecer, ele vai te fazer secar, ficar fino, independente de você estar com sono, com preguiça, sem vontade. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o Maurício amigo e o Maurício professor, eles estão alinhados porque, no final de contas, aquilo ali é cuidar, é querer te ver bem, querer te ver melhor do que você é. O Muay Thai, por si só, ele exige uma preparação física mais diferenciada, mais elevada. Acho que, em comparação ao Karatê, ao Taekwondo, até o próprio Jiu-Jitsu, ele exige que o atleta ele esteja bem preparado fisicamente, né, para que ele possa conseguir fazer uma análise melhor ali da luta, ter a devida cautela, né, que é o momento de você bater, se defender ou recuar, né, você ter velocidade, a precisão na execução dos golpes. Então, eu vejo que para que o atleta ele realize esse mix de coisas por muito tempo, ele tem que passar por uma fase preparatória muito rigorosa. A preparação física é algo que eu vejo com extrema relevância na vida de um atleta. Sempre foi uma coisa que eu conversei com o Maurício, porque nem sempre o cara que nasceu com o dom de bater, ele vai saber se preparar adequadamente para uma luta ou um campeonato com várias lutas no mesmo dia. Eu mesmo perdi uma luta porque fiquei cansado. É o que a gente chama de sem gás, né? Simplesmente parei de bater no adversário com uma luta praticamente ganha e comecei a apanhar. O corpo não respondia mais. Fazia as coisas sem pensar, no automático. Então, levando isso para o contexto do futebol, a gente vê o Cristiano Ronaldo, que é uma máquina de correr, fazer gol, cabecear, né? Aí já no final de carreira, mas ainda entregando resultados que são fora da média. Então, certamente, parte do sucesso dele é em decorrência da preparação física realizada por um profissional ou uma equipe de profissionais. Então, assim, eu penso que, na época, se eu tivesse um bom preparador físico, um profissional ali ao meu lado, talvez o resultado da luta teria sido diferente. Por isso eu também sempre cobrei do Maurício que ele estudasse educação física, né? Porque isso certamente levaria ele a outro patamar, tanto como atleta como professor. Qual o seu nome? Meu nome é Ramar. O que você faz? Então, eu sou empreendedor, trabalho no ramo de suplementos já há um bom tempo. Tenho uma loja, né? Trabalho dentro do esporte. Há quanto tempo você é um atleta? Na verdade, eu não me considero atleta ainda, mas eu já estou treinando aí, já tem uns 5 meses que eu estou treinando e, pô, eu tenho gostado muito, tem sido algo muito bom para minha vida. Pra você, qual foi o diferencial que o Muay Thai proporcionou na sua vida? Cara, o diferencial foi a qualidade de vida e a minha saúde mental, porque desde que eu entrei pro Muay Thai, a minha mente hoje é outra coisa, né? Até porque eu tinha
assim, eu vou falar, né? Tinha um problema com depressão e ansiedade, e isso mudou muito a minha vida. E assim, eu indico qualquer pessoa que passa por esse tipo de problema, começar a treinar, que eu tenho certeza que vai melhorar. Como você conheceu o Maurício? Cara, Maurício, eu conheço a Maurício já tem uns 5 anos. Foi na academia, puxando ferro, né? Ele já dava aula, né? Sempre me cantou, pô, vem treinar e tal. Só que eu nunca tive coragem, isso há 5 anos. Agora, de uns 5 meses pra cá, que eu tô com ele aí, pô, tô gostando muito. Você pretende competir? Sim, eu pretendo competir. Tô treinando pra isso, tenho me dedicado e vamos ver quando que vai rolar. Você já se federou? Não, ainda não. Falta só um pouquinho. Tô uma vergonha na cara, né? Como é a sua rotina como atleta? Então, eu tenho treinado, né, eu tenho que conciliar meu tempo. Como eu sou empreendedor, eu tenho meu próprio negócio, eu não tenho tanta disponibilidade assim. Então, eu treino de 3 a 4 vezes na semana, quando dá. Mas eu nunca deixo de treinar, eu sempre estou vindo treinar. Você tem algum depoimento que você quer dar? Então, assim, se for para agregar na vida de alguém, eu aconselharia muito praticar o esporte, não só o Muay Thai, mas qualquer outro tipo de esporte, que hoje é algo assim, muito significante para a nossa vida, né? Pela qualidade de vida, pela saúde mental. E não deixar a vida sedentária, né? Que a vida sedentária prejudica muito a nossa saúde. Então, se você puder, que você está me assistindo aí, começa a dar um soco, fazer alguma coisa. Procura o mestre Maurício, que ele é o melhor que tem, é sucesso total. E é isso aí, tamo junto. Meu nome é Caio Fernandes do Amaral, sou empresário no ramo de comércio, no ramo de eventos, atuo nessa área há aproximadamente 4 anos. Eu conheci o Maurício no início de 2023, na verdade ele estava dando aula, né, de Muay Thai em uma outra academia, estava no processo final aí de mudança para o seu espaço próprio, seu centro de treinamento, e eu estava em busca de praticar alguma atividade física vinculada com arte marcial, com a luta, e foi quando eu, passando assim pela pista, eu avistei uma academia que dava aula de Muay Thai e fui até lá, marquei uma aula experimental e conheci o Maurício durante a aula. Foi um primeiro dia assim de treino bem puxado, porque eu estava vindo de muito tempo sem praticar uma atividade física. Na verdade, nos últimos anos eu estava bem afastado da atividade física, estava buscando algo novo para dar uma motivada e para me reencontrar dentro da atividade física. Nunca tinha praticado nenhum tipo de luta, muito menos Muay Thai. E quando eu conheci o Maurício, né, na verdade a gente no primeiro dia já conversou bastante, já foi bem interessante já. E depois eu aguardei o tempo dele se mudar para o centro de treinamento dele novo. E nós então começamos a fazer o treino, né? Eu e na época, minha noiva. Foi uma fase bem interessante, porque eu estava me preparando para o meu casamento, né? Tava faltando, se eu não me engano, 4 meses para o meu casamento. E eu estava buscando tentar me reencontrar no esporte, porque eu não estava satisfeito com o meu condicionamento físico, estava tentando me reencontrar. E o Maurício foi muito importante nesse processo, uma vez que, através do treino, a gente construiu uma bela amizade aí, onde a gente tenta se ajudar bastante, tenta dar bastante conselhos um para o outro, e é uma pessoa muito, muito humilde e muito batalhadora, e essa nossa amizade, a gente sempre conversa bastante sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, e é uma pessoa que realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Fez muita diferença na minha vida durante esse processo aí preparação para o meu casamento, né? Através do treinamento, de tudo, de toda a luta que ele teve junto comigo, eu consegui aí emagrecer aproximadamente 20 quilos, e foi muito importante durante essa preparação, não só fisicamente, mas também mentalmente, porque através da luta, através do Muay Thai, eu consegui desenvolver bastante o meu mental, né? Como empresário, a gente sempre tem muitos problemas, muitos imprevistos, e você acaba concentrando todo o seu foco no trabalho e acaba esquecendo de cuidar um pouco de você mesmo. Então, o Maurício foi praticamente aí um anjo esse ano, tanto na minha vida quanto na vida hoje da minha esposa.
né, onde através do Muay Thai a gente conseguiu ter uma válvula de escape, né, através do Muay Thai, através da luta. Isso para a gente fez uma grande diferença, foi muito benéfico, porque a gente realmente se encontrou, muito também por causa do Maurício, né, que além de preparador físico, além de mestre, também se tornou um amigo nosso pessoal. Então, esteve no nosso casamento, né, foi convidado para o nosso casamento, porque foi uma pessoa muito importante realmente esse ano para gente. E, assim, palavras não conseguem expressar a diferença que ele fez na nossa vida. E o que a gente puder fazer para tentar ajudar também, a gente sempre tenta fazer dentro do nosso alcance. E é muito satisfatório para a gente ver o crescimento do centro de treinamento, né? Ver o quanto o mestre se empenha diariamente em fazer a diferença na vida de todos os seus alunos. E ver o crescimento do centro de treinamento é muito gratificante para a gente. Eu tenho certeza que ele já está colhendo e vai colher muito mais, porque os próximos anos serão de um crescimento absurdo, porque realmente o treino, né, do mestre é totalmente diferente do que a gente encontra por aqui na região. É uma pessoa que está muito concentrada em fazer o melhor pelos alunos e crescer o esporte dentro da região. Então, eu vejo uma pessoa muito empenhada realmente com o esporte, com o crescimento das pessoas. Isso dá para ver claramente entre os alunos, porque, é claro, é um Muay Thai, é uma luta, mas antes de tudo deve haver uma certa disciplina, deve haver respeito entre os alunos, e isso a gente consegue ver, né? Cada aluno sabe que ele é importante dentro do seu treinamento, cada um com a sua limitação, cada um com a forma de agregar dentro do espaço, e é possível ver uma harmonia entre os alunos, e isso é fruto, claro, da postura do mestre, de como o mestre respeita cada um e de como ele exige de cada um. Então, é sempre treinamentos muito variados. A gente brinca que o pessoal sai de lá morto, porque realmente é um preparador físico, onde ele te exige. Eu costumo dizer, né, que antigamente, quando eu treinava, eu pensava que treinava. Hoje eu sei realmente o que é um treino, o que é um treino de força, o que é um treino onde vai te desgastar fisicamente, onde você tem que se preparar para no dia seguinte você voltar e desempenhar. Então, essa é a diferença do Muay Thai que o Muay Thai fez na minha vida. Entender o que é um treino de verdade, entender que a gente tem que dedicar um tempo para a nossa saúde, para atividade física, para a gente cuidar da gente, para a gente usar aquele tempo como uma válvula de escape, para a gente realmente esquecer um pouco dos problemas que o dia a dia traz naturalmente. E eu indico sim o Muay Thai para todos, principalmente para as crianças, né, onde está começando ali a confrontar um pouco os problemas do dia a dia. Então, o Muay Thai te traz disciplina, te traz respeito pelo próximo, te traz o prazer pela atividade física, te traz o prazer pelo preparo físico. Então, é uma mudança física e mental, né? O que a luta, a arte marcial pode te trazer. E o Muay Thai em específico, que é a especialidade do mestre, né? Do mestre Maurício. Então, essa foi a grande diferença. E eu sou muito grato aí por esse ano, pelo que a gente construiu. Fico muito feliz pelo crescimento do espaço. Tenho certeza que está bem no começo ainda, tem muito que crescer, tem muito que desenvolver. Tem muito que a cidade ainda conhecer o mestre Maurício, porque é uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas e precisa sempre estar em crescimento para cada vez mais as pessoas conhecerem o seu trabalho, verem o potencial que é ter um mestre focado no crescimento dos seus alunos, no crescimento do seu espaço e na diferença que ele pode fazer socialmente dentro da nossa cidade e na nossa região aqui. Meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou estudante de Educação Física há mais ou menos 3 anos. Eu atuo como estagiário em uma academia há 1 ano e pouquinho. E eu
conheci o Maurício por meio de uma academia que, se eu não me engano, o nome é França Dias. Eu entrei em contato perguntando sobre lutas, mas especificamente o Muay Thai. O rapaz me falou que ia passar o contato do melhor professor de Muay Thai de Araruama. Aí marquei o horário, né? Cheguei lá, sempre fui todo quietinho no meu canto, mas a galera sempre me recebeu super bem, cara. Independente de eu ser tímido ou não, a galera sempre me recebeu super bem. Eu pratico Muay Thai, pratiquei de abril, se eu não me engano, até o meio de agosto. Se eu não me engano, é isso. Pratico musculação, fazia bastante caminhada. Tenho tentado andar de bicicleta agora, mas logo voltarei com umas atividades. A importância da atividade física, cara, pra mim é muito grande, porque eu costumo falar que a educação física, no geral, num contexto geral, salvou minha vida, sabe? Me senti uma pessoa totalmente perdida quando criança barra adolescente, ali nos 12, 13 anos. E eu fui salvo porque eu comecei a praticar alguma educação física, algum esporte, alguma parada do gênero. Mas especificamente eu comecei treinando com pezinhos em casa, porque eu tinha muita vergonha de ir numa academia ou em algum lugar que tivesse um público maior, sabe? A mudança no meu físico e mental depois que eu comecei a praticar atividade física, cara, é sem igual. Sem igual. Aos meus 12 anos de idade eu já pesava mais ou menos meus 105 quilos, 107. Hoje em dia eu tô nos 85, 86. E o mental nem se fala, cara. Hoje eu sou uma pessoa muito mais comunicativa, principalmente por conta da atividade física, sabe? No contexto geral da atividade física. Eu me sinto uma outra pessoa depois que eu comecei a praticar atividade física. Totalmente mudado. E também depois que eu comecei a estudar também sobre. Porque foi um impacto tão grande na minha vida que eu decidi que eu deveria fazer da minha vida essa área. Porque eu sei que da mesma forma que a educação física salvou a minha vida, pode salvar de outras pessoas. Como tem salvado todos os dias. Qual a diferença do Maurício como atleta e professor, rapaz? E familiar. O Maurício, cara, é uma pessoa que, cara, ele é muito gente boa. Não importa o momento, o cara sempre vai estar num astral gigantesco, vai estar com a energia lá em cima, sempre tentando levar todo mundo lá pra cima. E é uma pessoa que quando você sabe aquela pessoa que quando você fica muito tempo sem trocar ideia com ela, você, porra, sente uma falta. É mais ou menos nesse pique aí. Diferença da preparação de um atleta de Muay Thai para outros esportes. No momento em que eu vivi uma preparação, em que eu não cheguei a competir, mas estava buscando uma preparação, infelizmente eu tive uma lesão, é que todo dia você tem que dar o seu máximo. Todo dia você tem que ser o melhor de você. E parece que cada dia que passa você consegue encontrar uma pessoa melhor dentro de você, sabe? Você tá sempre, mesmo que no meu caso não tenha chegado na competição, competir comigo mesmo todos os dias, para mim foi uma das coisas, uma das sensações mais maravilhosas da minha vida. Porque eu sentia todo dia que eu podia melhorar de alguma forma. Já outros esportes, por exemplo, que eu treino musculação, buscando a hipertrofia, tinha um corpo bonito e tal, mas as capacidades físicas não se igualam a uma preparação que você está fazendo quando tem um Muay Thai. A velocidade aumenta, a força aumenta, a condição física aumenta. Essa é a ideia que eu tenho falando nas preparações que eu fiz, tanto para hipertrofia quanto no Muay Thai. Corrida eu cheguei a fazer um pouquinho, mas não fui muito além porque logo eu machuquei o joelho. Mas resumindo, é isso. A importância de um preparador físico, cara, é sem igual. Porque o que acontece? Às vezes, você vai ter uma visão das suas capacidades físicas ou do seu físico que não é a ideal. E sempre vai ter uma pessoa do lado de fora que vai conseguir te orientar de uma forma melhor. Vai sempre poder te falar, não, isso aqui tá certo. Mantém desse jeito. Ou isso aqui tá errado.
modifica isso aqui que você vai conseguir ser melhor. Meu nome é Elaine, eu sou irmã do Maurício. Meu irmão é uma pessoa assim com um coração enorme. Você pode contar com ele sempre que você precisar. Eu tenho um respeito enorme por ele. Tem uns 5 anos que eu pratico Muay Thai. Melhorou muito minha saúde, tanto a do corpo quanto da mente. Eu adquiri mais força, mais potência. Não tenho muita técnica, mas tenho muita resistência. Aprendi muito a não parar no meio do caminho. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. No momento, assim, eu tô afastada, né? Eu acabei de ter um bebê, tem uns 2 meses. Eu estou só esperando passar essa fase para voltar, levar os puxões de orelha dele, né? Que ele é linha dura. Adora puxar a orelha da gente, de bravete, assim, grita com a gente. Se der mais, incentiva bastante também. É um ótimo professor, né? Um ótimo professor, um ótimo irmão, um ótimo pai, né? O que ele tiver que fazer, que tiver que falar, ele fala para você. É assim, não tenho o que falar dele, porque se eu for falar assim, eu vou passar o dia inteiro aqui mandando áudio só falando dele. Oi, boa noite. Meu nome é Lorena. Oi, boa noite. Meu nome é Laís. Eu estudo. Eu estudo. Eu comecei desde nova, mas no momento agora eu não tô mais treinando. Mas pretendo voltar. Desde novinha. Sempre treinei com meu pai, mas agora eu tô afastada da casa dos estudos. Eu conheço ele desde quando eu nasci, porque ele me criou desde quando eu era pequena e é isso. Eu conheço meu pai desde quando eu nasci, ele sempre me criou desde pequena. Eu pratico Muay Thai desde quando eu era pequena, acho que desde os meus 6. Acho que foi desde os meus 6 anos de idade. Há muito tempo, desde os meus 5, 6 anos que eu pratico Muay Thai. Não, eu não pratico nenhuma outra atividade física. Não. A relação da gente é muito boa, de pai e filha, é muito boa. Depois que eu comecei a praticar atividade física, a minha saúde mental ficou bem melhor. Bem melhor. A diferença do meu pai como atleta, professor e familiar é que comigo ele nunca teve diferença, ele sempre foi a mesma coisa e tratou do mesmo jeito, então nunca teve diferença. Nenhuma, ele me trata igual de todos os jeitos. A importância de praticar uma atividade física é porque melhora o condicionamento físico e funções mentais. Mamãe, você é forte que você é. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para concluir? E para concluir, acreditem em vocês e lembre-se, nunca foi sorte, sempre foi determinação. Show? Só de graça.